Amém. Então, abra sua Bíblia, os obreiros já podem voltar. Abra sua Bíblia na segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 2. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre o bom soldado, amém? Digo amém? Falar sobre o bom soldado. E existe o ruim soldado? Existe. Eles fogem da batalha, eles não se comprometem com aquilo que foi designado a eles. Eles não são competentes, porque não levam a sério o seu chamado. E aí eu e você precisamos ser bons soldados. Queria falar algumas características do bom soldado. Sexta-feira já comecei e eu quero concluir, amém? Domingo passado, se eu não me engano foi domingo passado, a gente falou de construir a nossa vida espiritual, amém? A nossa vida espiritual, na verdade, sempre vai estar em construção. Eu não sei se a gente consegue terminar, mas a gente pode melhorar muito a nossa vida espiritual. Quanto mais a gente estiver num nível maior, mais a gente vai se exceder aos problemas. Então, eu falei de Noé, lembra? Quem esteve aqui lembra que eu falei de Noé? Porque Noé, ele foi construir a arca dele. Eu chamei isso de construir a vida espiritual. Quando o dilúvio veio, não atingiu Noé, a arca flutuou sobre o dilúvio. E flutuar é você viver num nível superior, mais alto do que aquilo que está atingindo aqui embaixo. Então tem muita gente sendo atingido por problemas, por dificuldades. O ataque do inimigo é muito sério. Mas se você não construir uma vida espiritual forte, porque é o que significa flutuar, manter-se no ar, pairar, estar num plano superior. Aí quando o dilúvio veio, ninguém mais conseguiu entrar, nada, e nem o dilúvio, porque o próprio Deus fechou a porta pelo lado de fora. E aí aquilo que estava tentando entrar não entrou. E melhor ainda, a arca flutuava sobre as águas do dilúvio. Diga amém. Construa isso, irmãos, a sua vida espiritual. Vai aumentando a cada dia, todo dia meditando na palavra de Deus, orando, buscando a Deus, porque a Bíblia diz que os dias são maus. Quem ensina que tudo é um mar de rosas, que não tem problema nessa vida, é mentira, irmãos. Eclesiastes mesmo, a vida é uma vida de aflição. Mas se a gente tiver com um fundamento forte em Cristo, porque o único fundamento é Jesus, a única base sólida para que a minha casa, a sua casa espiritual não caia, é a palavra de Cristo, amém? É Ele mesmo que é o verbo, que é a palavra que se fez carne. Então eu preciso estar envolvido com essa palavra 24 horas por dia. Eu falei, acho que domingo retrasado, sobre mergulhar nessas águas. Mais ou menos vou lembrando aqui das palavras que eu tenho dado aqui. Então domingo retrasado eu lembro, não domingo passado. O retrasado eu disse que a gente tem que cada dia se aprofundar mais, porque essas são as águas que curam, as águas que saram. Qual águas, pastor? A palavra de Deus, amém? Diga glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre o bom soldado. Versículo de número 1, vamos ler. Segunda carta a Timóteo 2:1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, capazes, para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita, que luta, que guerreia, se embaraça com os negócios da vida, a fim de agradar. Diga a fim de agradar, diga agradar.
Porque o nosso ponto aqui é agradar quem? Agradar aquele que o alistou para a guerra. Diga amém. Então diga: nós estamos em guerra. E não tem jeito, irmãos. Por isso que você tem que se comportar, ou tem que se portar como um bom soldado. Você tem que saber manejar as armas. Você tem que saber por onde o inimigo está entrando. Porque se a porta que Deus fecha, ninguém abre. Se tem uma porta aberta na sua vida, se tem algo que não está dando certo com você, é porque você não está sendo um bom soldado. Então ele sabe, irmãos, ele foi ensinado a isso. Ele sabe a estratégia do inimigo, ele sabe por onde o inimigo vai entrar. Porque o diabo, ele vai procurando o ponto fraco. Se você é uma pessoa preguiçosa, ele vai cansar mais ainda você, porque ele não quer que você ore. Ele não quer que você medite na palavra. Ele não quer que você venha na igreja. Então o inimigo, ele vai se aproveitando das fraquezas das pessoas, e é ali que ele ataca. Mas um bom soldado não, ele sabe onde o inimigo vai entrar. Eu fiz um comentário aqui de uma pessoa que há um ano atrás ela começou com um problema muito sério no casamento. Mas eu dizia: irmã, você tem que vir lutar, tem que vir para a igreja. Em outras palavras, eu poderia estar falando assim, porque você tem que entrar em guerra, amém? Você está em guerra, você tem que ser um soldado espiritual. É uma mulher, né? É esposa, mas você tem que vir, né? Uma tenente de Cristo, né? Uma boa militar de Jesus. Tem que lutar, porque você sabe por onde o inimigo está entrando no seu casamento. Está agindo lá a fraqueza do seu marido, e por ali está entrando. Irmãos, eu acredito, operando Deus, ninguém o quê? Se Deus é por nós, quem? Eu acredito que se ela viesse, colocasse o coração, aprendesse de Cristo mais, ela venceria esse problema conjugal. Mas ela, infelizmente, em um ano de problema, ela veio umas 4, 5 vezes na igreja só. 4, 5 vezes. Deus não é mágico. Deus não joga assim e diz: já resolvi o seu problema. Não. Por isso que ele está dizendo que eu tenho que ser um bom soldado. Por isso que ele disse para o Timóteo, eu não sei se ele achou que o Timóteo estava desfalecendo. Ele disse no versículo 1: Timóteo, fortaleça-se, fortifica-te na graça. Você tem que ser forte. E aí ele continua falando mais, versículo 5. Eu estou lendo na minha tradução. Se alguém também milita, quer dizer guerreia, né? Não é coroado se não guerrear legitimamente. Então eu tenho que guerrear conforme as regras daquele que me alistou, amém? Eu tenho que guerrear conforme a palavra que Deus me deu. Não é do meu jeito, não é as minhas armas, hein? São armas poderosas em Deus. 2 Coríntios 10:4 fala exatamente isso, pois as armas da nossa luta, milícia, ela não é carnal, é poderosa em Deus. Diga glória a Deus. Aí ela vai demolir a fortaleza, ela vai destruir ali aquele império que o diabo formou ali. A palavra vai destruir, vai desmoronar aquilo que o diabo montou, aquilo que o diabo está fazendo. Como o exemplo que eu dei, está tentando destruir o casamento. Peraí, bom, se meu marido não está tendo força, eu vou entrar em oração, eu vou guerrear como um bom soldado. E todo dia, Deus, aquele é o ponto fraco dele. O diabo está entrando para aquele lado ali, está colocando aquela fraqueza nele. Deus, eu quero lutar, eu vou lutar. O Senhor diz que é eu e minha casa. O Senhor diz que buscar o Senhor,
Quem busca o Senhor de nada tem falta. Deus, eu não aceito isso, irmãos. Deus enviou o anjo, amém? Diga glória a Deus. Deus fez isso com Daniel. Daniel 10:1, Daniel percebeu que era uma guerra e era uma batalha prolongada. Ele recebeu uma revelação, a mensagem verdadeira falava de uma guerra, e não era uma guerra pequena não, era uma grande o quê? É uma grande guerra. Ele entendeu, o que ele fez? Versículo 2, ele aplicou o coração, passou 3 semanas orando. A palavra chorando aí é se humilhando diante de Deus. Sério, irmãos? O homem falou: não, eu entendi que é uma guerra, eu preciso da resposta. E ele ficou 21 dias. Parece que nada ia acontecer. Quando o anjo Gabriel veio, contou para ele a história: Daniel, eu vim por causa das tuas palavras. Quando você, no primeiro dia, aplicou o coração em buscar ao Senhor, em se humilhar, ele falou, Gabriel, ó, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, eu vim em resposta a elas. Versículo 13. Mas aí ele diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Aí veio Miguel e me ajudou. Diga glória a Deus. Então eu vim aqui, irmãos, olha a guerra que tem. E aí você não guerreia como um bom soldado, você não luta para vencer. Aí você vai deixando, e o inimigo está entrando na sua vida. Ele sabe o seu ponto fraco, ele sabe que você está perdendo a fé. Você era mais assíduo, mais orador, mais buscava mais a Deus, era fiel a Deus. O diabo sabe, irmão, porque ele quer te ferir nessa guerra. O diabo quer te ferir. Tem que ser um bom soldado, e Paulo diz mais 6, o lavrador que trabalha, 2 Timóteo, deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo é da descendência de Davi. Ele ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Sabe o que o Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, ó, Jesus, ele passou por tanto sofrimento, por tanta luta. Ele foi um guerreiro, ele foi um grande soldado. Ele está dizendo, ó, ele ressuscitou, ressurgiu dentre os mortos. Ninguém acreditava mais, mas tudo que ele passou, que ele enfrentou, Deus colocou um lugar à direita dele no céu. Aí o Paulo fala mais uma coisa importante que a gente vai usar no final. Pelo que, 9, sofro até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está o quê? Diga, presa. A palavra de Deus, eu não deixo de usar ela, porque ela é a espada do Espírito. Efésios acho que 6, 17 diz que a palavra de Deus é a espada. Use o capacete e também a espada do Espírito, que é o que? A palavra. Então ele estava dizendo assim no versículo 9: eu sou até, estou sofrendo até como um criminoso, estão me julgando até como criminoso, mas eu não deixei de me defender, eu não deixei de atacar com a palavra de Deus. Eu liberei ela não ficou presa, amém? Diga amém. Ela não ficou na bainha, a espada, ela não ficou na cintura. Eu fiquei de olho esperto, porque eu sabia que esse inimigo, ele queria me destruir.
Então ele estava dizendo, imagine o jovem Timóteo ver o seu pastor preso. Imagina aqui que o Timóteo estava desanimado, sim. Senão Paulo já não entra dizendo que ele tinha que se fortificar. No capítulo 1, não sei se você lembra, o Paulo disse, acho que é o versículo 12, está aqui você está no Timóteo aqui, ó, 1:12, deixa eu ver se é o 12. Eu acho que até a 1 Timóteo, deixa eu ver aqui, 1, versículo, deixa eu pegar aqui. Só lembrar onde que o Paulo disse que o Timóteo tinha que se fortificar, que foi-lhe dado um espírito de poder e de moderação, que ele não tinha que temer, amém? Diga amém. O pastor não está lembrado agora onde está escrito, mas não tem problema não. Achou aí, viu? 1:7, começa 2 Timóteo 1, eu achei que era o 12, eu vi, mas é o 7, ó. Versículo 6 diz: por esse motivo te lembro que desperte o dom que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Diga amém? Então eu acredito que o Timóteo estava se acovardando, senão Paulo não falaria isso para ele, amém? Aí ele usa o capítulo 2 para dizer que ele precisava se fortalecer. E você acha que nós, se o Paulo que teve o Timóteo que teve um professor como Paulo, estava desanimado, agora você imagina, você e eu, se não tomarmos cuidado, o que eu preciso para que eu seja um bom soldado? Porque o versículo 4 diz que eu tenho que agradar aquele que me alistou, amém? Diga amém. Eu tenho que agradar. Então o que eu preciso como um bom soldado para agradar? Primeiro eu preciso de fé. Diga fé. Irmãos, olha para Deus. Olha para Deus. Conversava com um amigo hoje e ele disse: rapaz, eu estou desgastado hoje espiritualmente. Ele disse: eu estou assim abalado espiritualmente pelo que está acontecendo esses dias. Bem-vindo à guerra, amém? Diga amém. Bem-vindo à guerra, irmão. Bem-vindo à guerra. Tenha fé. Olha para Jesus. Hebreus 11:6 diz que sem fé, porque eu tenho que agradar, amém? Sem fé é impossível o quê? Agradar. Então eu preciso agradar, eu tenho que ter fé, eu tenho que crer que Deus existe, e eu tenho que crer que Ele vai me recompensar se eu buscar Ele, amém? Eu tenho que crer. Então eu preciso da fé. E aí eu preciso de perseverança. A segunda coisa, Hebreus 10:36 diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, você receba o que Ele prometeu. 7, pois em breve, muito breve, aquele que vem virá e não vai demorar. 8, o justo viverá da fé, mas se ele retroceder, não me agradarei nele. Então eu preciso ter fé e eu preciso perseverar nessa fé. Minha esposa estava até dizendo comigo: olha, virar um mês a gente tem que entrar em oração, né? Acho que tem que começar agora mesmo, amém? Nós temos 18 dias para a vinda do missionário. É muita luta, porque o inimigo vem mesmo para afrontar.
E a gente sabe que muita gente vai ser abençoada, amém? Diga amém. Muita gente vai ser abençoada. Eu peço que vocês jejuem, entrem em consagração, porque Deus pode fazer coisas na sua vida, destravar, curar, fazer coisas que nunca aconteceu na sua vida. Diga glória a Deus. Mas você tem que estar focado, você tem que perseverar, você tem que estar envolvido com as coisas de Deus, porque se você retroceder, e se você já retrocedeu, peça perdão. Você não está sendo um bom soldado, você está sendo um soldado mau, ruim. Foi Deus quem te alistou, não foi o exército do Brasil, foi o exército celestial, foi do céu, amém? Você foi chamado por Deus, mas hoje você não é mais aquela pessoa. A igreja precisa contar com você e não consegue. Não consegue. Você perdeu aquele entusiasmo, aquela fé. Irmãos, você está em guerra. Eu acho que nós estamos debaixo de uma misericórdia mesmo de Deus, porque muita gente deixou de fazer o papel de um soldado, de um guerreiro. Muita gente. E aí quando um amigo diz: olha, eu estou desgastado, rapaz, estou por dentro assim, eu falei: olha, é guerra. É guerra. E nós temos que estar unidos, amém? Diga glória a Deus. Nós temos que estar unidos. Temos que orar um pelos outros, a Bíblia diz. Minha esposa fez não sei se eu consigo passar o que ela passou para mim, eu achei bonito demais. Ela fez uma brincadeira com os jovens, não sei como é que chama isso. Não é brincadeira, né? Então, uma brincadeira com os jovens. E ela disse, ela deu três bis, né? 3 chocolatinhos, um de cada cor, para cada jovem. Aí colocou as cadeiras como nós estivéssemos num avião, como eles estivessem num avião, né? O jovem estava aqui, viu isso ontem, né? Aí disse assim: olha, só que o avião deu um problema em uma asa, deu problema na outra asa, olha, vai cair o avião. Um aviãozinho daquele porte médio, né? Que dá até para usar o paraquedas. Aí ela disse: olha, só que tem pouco paraquedas, e aí vocês têm que ter os 3 chocolatinhos igual para poder se salvar. Quem tiver vai pegar o primeiro paraquedas e já vai sair desse problema. Aí ninguém tinha, mas deram uma ideia, alguém deu a ideia de trocar. Aí trocaram rapidinho, aí já tenho 3, se salvou, pulou do paraquedas. Aí o outro, já tenho 3 também, pulou de paraquedas. Aí tem mais 3, pulou de paraquedas. E tinha gente desesperada na hora, e aí foi deixando, faltou um para trás. Estava todo mundo salvo, mas tinha um que ia morrer. Aí minha esposa perguntou: mas e ela, vocês vão deixar morrer? Ué, vamos, não tem jeito. Quer dizer, na verdade ninguém pensou em ajudar. Disse: pula no meu paraquedas aqui, dá um jeitinho aqui. E tem muita gente assim, irmãos. O soldado vai até o fim, irmãos. Se ele vê que o amigo, ele está ainda respirando, ele coloca nas costas e tenta salvar a vida dele. Só que a gente só pensa em nós. Nós não agimos como soldado. Nós temos que agir. Contei mais ou menos, né? Chama-se salva-se quem puder. E é mais ou menos assim. É cada um para si, né? E a gente precisa orar um pelos outros, amém? Diga amém. E aí a terceira coisa: primeiro fé, depois perseverança, e depois saber usar as armas para cada momento. Se é
um pensamento de adultério, saiba usar arma. Se vem um pensamento de abandonar a fé, o amor, a fidelidade, irmãos, vá com as armas certas, porque a cada momento você tem que resistir. Diga glória a Deus. O Paulo disse: a palavra de Deus não está presa na minha vida, eu uso ela todo dia. Aí eu lembrei de Jesus, quando Jesus foi batizado nas águas, Mateus 3,16, Jesus sai da água e o Espírito de Deus veio sobre ele. Quando você foi batizado, você também recebeu o Espírito de Deus. Diga glória a Deus. Aí, irmãos, olha o que a Bíblia fala de Deus, de Jesus. Diz que veio uma voz, olha o que a Bíblia diz, uma voz do céu, que era o Pai, e disse: esse é o meu Filho amado, em quem eu me, diga, agrado. Mas ele ainda não tinha enfrentado os problemas, ele não tinha entrado em guerra ainda, e Deus já dizendo que ele era o Filho que agradava a Deus. E aí prova-se, porque no 4, Mateus 4:1, em seguida, a NVT diz que já foi logo em seguida, ele foi levado ao deserto para ser tentado. E como é que foi no deserto? Batalha, pastor. Mas em todo momento o diabo ofereceu tudo para ele, e ele disse: está escrito, está escrito, está escrito. Irmãos, a palavra não ficou presa. Diga glória a Deus. Por que você deixou acontecer? Porque você foi um soldado ruim, mau. Você não entendeu o seu propósito de Deus na sua vida. Se você tivesse entendido, você estaria hoje de cabeça erguida, dizendo: olha, Deus é comigo, do começo ao fim. Ele é o alfa e é o ômega. Diga glória a Deus. Irmãos, guerreie, volte. Tem muita gente que precisa de você, soldado. Então, quando eu falo soldado, é homem e mulher, amém? Diga glória a Deus. Fique de pé em nome de Cristo. Fique de pé. Hoje é o dia, irmãos, de mais uma vez dizer: eu estou pegando a minha arma, estou pegando a palavra de Deus, e eu vou usar todo dia, e eu vou ser um bom soldado, amém? Levanta as mãos, diga: Senhor, coloque nas minhas mãos o teu poder. Eu preciso de fé, perseverança e saber como usar no momento certo a tua palavra, em o nome de Jesus. Unja as minhas mãos, põe as mãos sobre você. Pai, eu estou aqui diante de ti nessa noite, e é, Deus, uma noite especial. O Senhor escolheu esse povo para estar aqui hoje, e eu estou crendo nisso. Eu sei que tu és fiel, eu sei que tu és grande, vencedor, Pai. E o Senhor nos alistou para a guerra. Nós somos soldados. Nos ajude a sermos bons soldados. Nos ajude a sermos bons soldados. Jesus, nos leva mais perto de ti, nos leva mais junto dos teus altares. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos erros, toda a incredulidade do nosso coração. Como somos falhos, como nos deixamos a desejar, Senhor. Mas hoje estamos aqui, humildemente dizendo ao Senhor: nos ajude. Humildemente falando contigo e pedindo a tua ajuda, o teu socorro, porque tu és santo, porque tu és fiel, porque tu és o único que pode nos abençoar.
Tu és o único que pode nos dar vitória. O Senhor é o único que pode nos levantar, Deus, nos colocar por cabeça. O Senhor é o único que pode nos dar tudo que diz respeito à vida e à piedade. Venha, Senhor, aleluia. Zoriala suriala bigori cantiri. Soki alarabiori. Churiala suriala biori cantiri. Oh, poderoso Deus, digno, digno é o Senhor, digno de louvor, digno de honra, digno de toda a glória, de todo o poder, Senhor. Porque ninguém é como Tu, Pai. Ninguém é como o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Só o Senhor pode fazer mais do que pedimos e pensamos. Venha, venha sobre nós, chama Ele, levante as suas mãos, chama o Senhor. Convide a Ele nessa noite, convide a Ele para armar você com a palavra, para que você seja um bom soldado, para que você seja um soldado de Cristo, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Oh, aleluias! Oh, poderoso Deus, digno de louvor, o Senhor é digno de honra, Pai Santo. Oriala suriala bigoriganteri. Chorialarabio, chorialarabio, cantere calarabiore, choralarabi, chorigala, chorialabigore cantere. Deixa Ele tocar em você hoje, deixa Ele tocar em sua alma, em sua vida, em o nome de Jesus. Santo, 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 digno, digno, digno. Aleluias, aleluias. Amigo, ria la suria la bigori canteri.